Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à RSTP e cá estamos nós para mais uma edição do Perguntas Incômodas, como sempre, a incomodar com temas e convidados que nos ajudam a desmistificar e a descolonizar as nossas mentes. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República a 4 de janeiro. Ao mesmo tempo que Ana Gomes ficou no segundo lugar, um candidato de extrema-direita conseguiu ficar em terceiro lugar. Quase 500 mil de portugueses, dentro e fora do país, votaram André Ventura. Ana Gomes, por sua vez, cumpriu a promessa que fizera durante a campanha e avançou com um pedido na Procuradoria-Geral da República para que haja uma reavaliação da legalidade do partido Chega. Vamos hoje fazer um rescaldo das eleições e fazer as leituras dos números e, sobretudo, tentar perceber por que tantos portugueses votaram em André Ventura, inclusive portugueses a viver nos países africanos que também votaram André Ventura. Será saudosismo do colonialismo? O racismo e o colonialismo estão relacionados? A sociedade portuguesa está fragmentada? Hoje, no Perguntas Incômodas, tenho o prazer de ter como convidados Luísa Semedo, que é doutorada em Filosofia pela Universidade de Paris-Sorbonne, é presidente da Associação Migra Cult e cronista do Público. Mamadou Ba, ativista e dirigente, e não presidente do SOS Racismo, e cronista também do Público, e Ednilson Santos, mais conhecido por Edi Santos, que é advogado, dirigente associativo também e chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Sejam bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Como é que estão? Bem. Muito bem, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Aqui já é boa noite. Aqui já é, pois é. Boa tarde, boa Exato. tarde. Boa tarde, porque a Luísa está em França, o Edi, o Amadou e eu estamos em Portugal. Então vamos já começar com aquela pergunta de partida. Vou começar pela Luísa para dar primazia às senhoras. Luísa, que leitura é que se pode fazer dessas eleições presidenciais? Bem, começa já a abrir. Temos a noite toda para fazer aqui. É difícil fazer um resumo assim tão pequeno, não é? Mas, sem dúvida, aquilo que marca é algo de inédito, que é a presença da extrema-direita, não é? Nestas eleições e a presença também desta figura, não podemos pôr de lado, que é a figura de André Ventura, nestas eleições nas quais teve muito palco, não é? Não somente por serem as eleições que são muito importantes para Portugal, mas também porque foi dado, de facto, a cobertura mediática a este candidato de forma absolutamente exagerada, não é? Para aquilo que ele vale eleitoralmente, no fundo. Mas o que isto demonstra é a nossa perplexidade ainda em relação à extrema-direita. Não estávamos preparados, porque pensávamos ter, portanto, uma Constituição e leis que podiam prever, que podiam bloquear esta possibilidade, mas algo falhou, a extrema-direita conseguiu chegar onde chegou e, portanto, estamos a tentar lidar com isto, não é? E o facto de haver extrema-direita nestas eleições reduziu de forma muito significativa o próprio debate público que poderia ter sido muito mais diverso entre os vários candidatos, mas houve uma focalização que é natural. Há pessoas que dizem, mas porquê é que se focaliza tanto? É natural, porque é extrema-direita e porque é perigoso, e portanto é natural haver esta focalização. Mas muito obrigada, Luísa. Porque... Sim, claro, ainda temos. E Mamadou, qual é a leitura que tu fazes dessas eleições? Olá, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Eu não estou surpreso, porque para mim os resultados das eleições não representam nenhuma surpresa. Elas são uma confirmação do que se tem vindo a dizer há muito tempo. Porque há uma ideia que se criou na sociedade portuguesa de que Portugal podia ser uma ilha diferente do contexto europeu, em que não houvesse possibilidade de haver alguma afirmação ideológica e política da extrema-direita. Ora, isso não corresponde à verdade, porque o que essas eleições mostram é que a extrema-direita tem base social em Portugal. E o que lhe faltava era ter alguém capaz de protagonizar um programa e disputar, no âmbito da confrontação política convencional, espaço de afirmação institucional para a extrema-direita. Foi o que aconteceu com
o surgimento de André Ventura, a sua eleição para a Assembleia da República, o reforço da sua posição nas eleições regionais nos Açores e agora o seu reforço nas eleições presidenciais. Dir-me-ão que não é possível fazer uma transposição entre contendas eleitorais com propósitos distintos, nomeadamente presidenciais, legislativas, ou regionais ou autárquicas. Sim. O que é certo é que, mesmo que o André Ventura tivesse tido metade do eleitorado que ele conseguiu granjear, isso significaria simplesmente que ele, de facto, tem uma base social. E é sobre isso que temos que refletir para perceber por que esta base existe, como é que ela surgiu, o que é a motiva, o que é a mobiliza, onde espaço de democracia, da afirmação da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da fraternidade, onde é que falhamos? Por que o André Ventura conseguiu finalmente entrar no eleitorado desta maneira, com um tempo de vida tão curto do ponto de vista da existência institucional? Isso Exato. É que deve merecer a nossa reflexão. E, portanto, eu não estou surpreso com o surgimento de uma base social consolidada do eleitorado do André Ventura, da extrema-direita, porque ela sempre existiu. Portugal está marcado, aliás, espero que a gente venha a discutir isso com algum detalhe, a expressão eleitoral dele nos países de expressão portuguesa disso um indício, né, de que há algum saudosismo, alguma ligação, alguma porosidade, alguma continuidade histórica entre o que representa a ideologia de André Ventura e a disputa democrática, enfim, ao cabo. Muito bem. E tu, Edi, qual é a leitura que tu fazes dessas eleições presidenciais? Mas, em primeiro lugar, boa tarde Solange, boa tarde Mamadou Ba, boa tarde Luísa, e também toda a equipa da RSTP. E a todos os ouvintes que estão ouvintes e telespectadores que estão nos assistir em casa, independentemente do lugar, não é? A leitura que eu tenho para fazer, em primeiro lugar, é de que eu acho que nós não podemos olhar para essas eleições só pensar em André Ventura. Claro que a figura de André Ventura não é uma figura agradável a qualquer pessoa que acredita na dignidade da pessoa humana. Ponto número 1. Quem acredita na dignidade da pessoa humana nunca deverá apoiar o André Ventura. Isto aqui eu acho que deverá estar ciente aqui, com a vossa permissão, no nosso debate, na nossa conversa, ok? Sim. Depois disto, eu acho que é importante falar do reforço na vitória do professor Marcelo, né? Porque eu já tive aqui, eu já disse que eu, por mim, não falava de André Ventura. Porque cada vez que nós chamamos o nome de André Ventura, estamos a dar palco, na minha opinião, a quem não merece, não é? Porque eu, falar aqui de André Ventura com as pessoas que estão a ouvir, há se calhar algumas pessoas que não conhecem André Ventura, que vão passar a conhecer André Ventura, vão passar a pesquisar e dar mais views a barbaridade e, entre outras coisas, a atrocidade que a pessoa em causa está a cometer e vai cometendo e vai ganhando. Mas ele existe, o André Ventura existe. Com certeza, eu não vou nunca deixar de falar da existência. Vamos chegar aí. Eu vou chegar aí. Sim. Vou chegar aí. Sim. Mas qual é que é a minha opinião relativamente ao resultado eleitoral? Como o Mamadou estava a dizer, e a Luísa, e eu concordo, nós temos que parar, temos que pensar e perceber onde é que nós erramos, não é? Que há uma ameaça da extrema-esquerda. O problema não é só a extrema-esquerda, extrema-direita, peço desculpa. Há uma ameaça da extrema-direita, mas o problema não é só a extrema-direita. O problema é aquilo que extrema-esquerda, extrema-direita, extremas representam, não é? Nós não estamos aqui a falar só da extrema, estamos a falar daquilo que as extremas representam. E nós, se estamos aqui a falar de André Ventura neste momento, temos que ver o que é que André Ventura representa. O que é que essa extrema-direita representa. Porque o mais perigoso para uma democracia, para a nossa humanidade, é aquilo que a pessoa defende. Eu acho que isto é que nós temos que combater e temos que falar mais vezes, não é? Porque a pessoa, se calhar, a pessoa do André Ventura, eu não tenho nada contra ele, não o conheço, nunca partilhei, nunca privei nada com ele. Mas agora, eu sou contra, mas isso eu digo com convicção, tudo aquilo que ele representa. Tudo aquilo que ele defende. Porque tudo aquilo que ele defende vem violar grosseiramente os princípios que eu acredito.
Não é? O princípio da igualdade da pessoa humana é o princípio de... Quando eu falo princípio da igualdade da pessoa humana, nós não vamos falar daquilo que ele defende em termos da xenofobia, aquilo que ele defende em termos do racismo, aquilo que ele defende em termos de género e entre outras coisas. Por isso é que eu acho que a ameaça real aqui em falar de André Ventura e depois de falar da projeção que se deu à pessoa de André Ventura, não é só André Ventura e a esquerda-direita. É aquilo que ele representa. Isto é que é uma ameaça, como diziam uma candidata, é uma ameaça para a democracia. É ameaça contra tudo aquilo que nós pensamos alguma vez em construir. É ameaça contra o nosso trabalho. É ameaça, eu disse isso uma vez e eu vou continuar a dizer, eu já conheço o Mamadou Ba desde 2003, estamos em 2021, estamos a falar quase há 18 anos, porque eu era presidente da Associação de Estudantes em Miraflores e quando nós éramos miúdos, estamos a falar de há 18 anos, eu organizava conferência na minha escola, de palestra, convidar as pessoas para falar sobre o racismo. E estamos a falar praticamente de 18 anos, não é? 18 anos depois, continuamos a fazer isso. Por isso, é ameaça contra tudo aquilo que nós acreditamos. É ameaça contra o trabalho que foi feito, está a ser feito, em prol da igualdade da pessoa, não é? Em prol de dizer que nós queremos um mundo diferente. Queremos um Portugal diferente para os nossos filhos. E temos uma pessoa que vem para aqui de falar de afrodescendente. Mas o que é o conceito de afrodescendente? O afrodescendente é português. Nasceu não só português, são os nossos filhos. Que têm o mesmo direito que o André Ventura. São portugueses. E eu alguma vez na minha vida ia apoiar uma pessoa ou ia simpatizar com alguém que viesse aqui dizer que aquelas pessoas são afrodescendentes, são bandidos. Que aquelas pessoas não fazem nada, vão trabalhar. Isto é que é uma ameaça. Porque, infelizmente, como nós estamos aqui a falar de... e eu acho que aquilo que aconteceu também, quando vamos olhar para o universo das pessoas que votaram no André Ventura, não é só a extrema-direita que votou no André Ventura. Já lá chegaremos. Já lá chegaremos. Sim. Luísa, estás aqui a falar de que o que é que o André Ventura representa, e nós todos já sabemos, mas qual é a explicação que tu encontras, vocês os três, qual é a explicação que encontram para quase 500 mil portugueses, quase meio milhão de portugueses terem votado no André Ventura? Eu pergunto-me, será que as pessoas que votaram no André Ventura são todas racistas? São todas xenófobas? São todas machistas? Ou será que votaram no André Ventura para punir uma certa extrema esquerda ou uma certa esquerda? Para ti, qual é a explicação? Porque quando nós vemos que o Chega começou em 2019, não é? Nas eleições legislativas tiveram 1,3%. Agora nas presidenciais, 2 anos depois, um ano e meio depois, o André Ventura consegue 13% nas eleições presidenciais. O que é que ele representa e por que razão é que ele teve esse crescimento tão eu não queria usar uma palavra mais, não queria usar uma palavra muito forte, mas enfim, perceberam onde é que eu quero chegar, não é? Sim, Solange. Várias coisas e que também vão para complementar aquilo que dizia o Mamadou, porque ainda há pouco eu falei de perplexidade, mas a perplexidade para mim não era a nossa perplexidade enquanto pessoas racializadas. Há anos e anos que nós sabemos que isto pode acontecer, não há dúvida nenhuma. Eu lembro de conversas de há anos em que eu já dizia também, como disse há pouco o Mamadou, basta aparecer alguém com dinheiro e com carisma, entre aspas, e com um projeto, e isto vai tudo ao ar. Quer dizer, ou seja, a base social é absolutamente evidente que já cá estava. Aliás, eu costumo utilizar a metáfora do alcoolismo e dizer que Portugal tem que ser visto como uma pessoa alcoólica, que as pessoas alcoólicas, elas sabem disso, eu conheço bem essa questão, que é, elas nunca podem dizer que estão curadas. Ou seja, sim, não podem tocar no mínimo de álcool se não caem, não é? E para mim é a mesma coisa, ou seja, nós vivemos a maior ditadura, a mais longa, Europa Ocidental do século XX. Portanto, nós não podemos de todo cair nisto. Nós temos, de facto, esta base social que ainda lá está. Os fascistas, as pessoas que apoiavam o regime, etc., não desapareceram de um dia para o outro, não é? O porquê de ter sido o país em que a ditadura durou mais tempo, também essas razões não desapareceram de um dia para o outro. Portanto,
sem dúvida, a base social estava lá, e a questão do racismo nós já conhecemos muito bem, desde sempre, que está muito presente, e, portanto, nós sabíamos que estava lá esta base social. A questão é que quando nós falávamos com todas as pessoas à nossa volta, ninguém queria acreditar. Não é? Ninguém acreditava nisto, Portugal não é racista, não há racismo, etc, etc. E Portugal, ainda por cima, era o que me respondiam sempre, Portugal tem uma Constituição, Portugal tem leis, ok? E é isto que eu quero dizer. Quando eu falo de perplexidade, não é a nossa perplexidade, é a perplexidade do país ou do sistema democrático do país, que não estava preparado. Não nos preparámos. O Portugal pensou mesmo, ok, temos pelo menos ali aquelas leis, aqueles limites, e apesar destes instintos, vamos dizer assim, que estão presentes na sociedade, pelo menos estamos precavidos a nível legal. Mas não estávamos precavidos e é aquilo que estamos a ver. E, portanto, a mim não me surpreende nada, e não me surpreende nada que até cresça, como cresceu em vários países. E é preciso também dizer isto, que é este crescimento da extrema-direita é um crescimento mundial, não é? É uma organização que está a ser feita a nível mundial, não é só próprio Portugal. Mas Portugal já tem estas características que, na verdade, sim, não pode ser de toda uma ilha. Era a nível legal, porque tinha uma Constituição que parecia muito forte em relação a isso, mas não era de tudo a nível social. Isso para mim era absolutamente óbvio desde o início. E, portanto, temos aqui alguém que agarrou nesta vaga de extrema-direita, não é? Que é preciso dizer, nós não podemos também pôr de lado a questão do dinheiro, do poder, dos interesses que estão ligados a André Ventura, e, portanto, encontrou aqui um caminho, não é? Agora, porque é que as pessoas votam? Dizer que as pessoas são todas racistas, fascistas, etc, etc, eu não diria dessa forma, mas eu também não posso dizer que são pessoas que estão só descontentes com o sistema económico. Ou seja, neste momento, em Portugal, quem vota André Ventura não pode desconhecer o programa, as palavras, as declarações racistas de André Ventura. Não pode dizer que não conhece. E não pode pôr de lado. Não pode fingir que isso não está ali. Portanto, eu não vou por aí. Eu não vou por, os coitadinhos que estão a sofrer muito e que não sabem no que é que estão a votar. Para mim, obviamente, sabem no que estão a votar. Agora, é muito variado, não é? Vai desde do racismo mais light até ao racismo mais extremista, até neonazis que estão presentes dentro do próprio partido, como é óbvio. Muito obrigado. Mamadou, na cena da pergunta que eu fiz à Luísa, também o Ed também vai ter a oportunidade de responder. Tu achas que nós subestimamos o André Ventura? As pessoas subestimaram muito o peso do André Ventura? Eu não diria valor, mas o peso do André Ventura, ele foi subestimado? Sim, acho que se subestimou bastante, não apenas o que o André Ventura representa enquanto persona política, mas o que ele corporiza como imaginário coletivo, né? A Luísa disse bem, Portugal é um dos países que continua profundamente marcado pela sua herança colonial e pelo seu passado fascista. E então isto não desaparece de um dia para o outro. E numa sociedade como a nossa, em que nós temos uma certa incultura política, isso não quer dizer uma falta de formação ou de instrução, mas há uma incultura política grande, numa facção, num segmento da dita classe média, que basicamente é muito adepta da selvageria económica, ou seja, do poder dispor de tudo e mais alguma coisa na competição económica, mas que o quer fazer um bocado à moda do Estado Novo, em que nós temos uma mão forte do Estado para garantir que um punhado de pessoas pode ter todos os privilégios, enquanto o resto da população continua a sobreviver, porque a culpa seria sempre de quem não conseguisse ter a meritocracia de poder ter uma vida condigna. E então acho que houve sim, claro, uma subestimação do que representa este imaginário num certo segmento que é ainda muito grande da nossa comunidade política. E depois houve outras coisas também que explicam o porquê que o André Ventura teve, ou porque que a extrema-direita teve esta votação. Para além do contexto internacional de que falava a Luísa,
nós pela primeira vez nos últimos, diria, 20, 30 anos, temos uma extrema-direita que conta com um apoio substancial de setores econômicos e financeiros poderosos, né? Que lhe permite ter alavanca do seu programa na sua divulgação, na penetração mediática, na manipulação mediática, na manipulação da opinião pública, na disputa da hegemonia sobre a narrativa do ponto de vista mais geral. Isto também explica o crescimento da André Ventura. Depois, por outro lado, é óbvio, podem sempre dizer-me, vamos lá ter calma, eu ouvi este argumento, mas acho que é um argumento preguiçoso e perigoso. Dizer que, sim, está bem, mas o André Ventura representa apenas 10% ou 12%. Exato. Né? Quem analisou, quem observou o crescimento da extrema-direita um pouco por toda a parte na Europa, percebe que essa é uma das piores estratégias para lidar com o seu crescimento, né? Porque qualquer desvalorização da normalização do racismo, da violência machista. Alô, Mamadou? Voltei? Voltaste. Qualquer desvalorização deste pensamento, dessa doutrina, o que faz é abrir uma via verde para a extrema-direita. E queria ressaltar sobretudo uma coisa, que eu acho que onde também nós falhamos do ponto de vista coletivo, como democracia, é não termos sabido interpretar o espírito da Constituição, né? Eu sou absolutamente e frontalmente contra a interpretação que tem sido feita da Constituição relativamente à existência de partidos fascistas. Porque eu não compreendo que me digam que o legislador de 76, o que tentou fazer não foi preservar um bem maior daquilo que é a liberdade de expressão ou de associação, que é a dignidade humana, né? Quando se fez a Constituição em 76, é evidente que ela é datada do ponto de vista da disputa política, mas ela tinha um horizonte estratégico que nos pudesse salvaguardar de uma ameaça à ordem democrática, que significava, portanto, nós não podíamos repetir o passado, nem podíamos perpetuá-lo, portanto, tínhamos que romper com ele. E romper com o passado significaria e significa que nós não podemos autorizar partidos do índole fascista, né? Portanto, não há nenhuma interpretação lata da Constituição que permita legitimar a existência de um partido fascista. Evidentemente que não vale a pena nós estarmos aqui a fazer invectivas às pessoas que votam no André Ventura, parece também que não resolve grande coisa, mas há uma coisa que é óbvia, nós olharmos para os dados sobre a composição demográfica e etnográfica do eleitorado de André Ventura, nós temos 3 segmentos que nos podem indicar alguma coisa, né? Há pessoas mais ligadas à classe média alta, tendencialmente, e há pessoas ligadas ao funcionalismo público, nomeadamente forças de segurança, e depois há um segmento de pessoas nas zonas interiores. Todos esses 3 segmentos, a sua adesão a André Ventura tem uma explicação política, tem a ver com o fracasso, na minha opinião, das políticas que têm sido seguidas até agora, né? Gestão territorial, gestão económica, tudo isso explica o desalento de algumas pessoas, a adesão de outras pessoas, o desespero de outras ainda. Portanto, há o desalento, o desespero e a adesão que faz com que André Ventura consiga ter um quinhão grande sobre o qual ele agora pode fazer um comércio eleitoral para chantagear a democracia. Bem, muito obrigada, Mamadou. Edi, também a mesma pergunta para ti, mas agora vou acrescentar mais alguns dados. Porque a verdade é que todos nós ouvimos alguns com a palavra não me está... Exato.
outros com raiva, outros aplaudindo, porque o André Ventura, o que ele veio dizer é o seguinte: vocês estão a ver, vocês são portugueses de gema, nasceram aqui, têm que ficar à espera anos e anos para uma consulta médica, têm que ficar à espera para uma cirurgia, e vêm os refugiados, vêm os imigrantes, vêm os doentes de junta médica, dos PALOP, e mal chegam aqui e têm logo consultas médicas. Essa gente logo chega aqui, a Segurança Social dá-lhes logo abono de família, tem subsídio de desemprego, tem subsídio... Então, os portugueses que se acham de gema ficam a pensar, realmente, eu sou daqui, eu não tenho essas benesses todas. Então, deixa-me votar no André Ventura, porque eu sei que é alguém que, quando chegar ao poder, vai cortar essas benesses todas aos imigrantes e aos refugiados e aos afrodescendentes, e nós que somos portugueses vamos ter acesso a esses bens. Ou seja, a nossa vida só não está melhor por causa dessa gente. Tu achas que foi isso que fez com que as pessoas votassem no André Ventura? Solange, esta pergunta é uma provocação, não é? Porque esta pergunta é uma provocação e por causa dessa provocação que pessoas como André Ventura tiveram o resultado que tiveram, não é? Porque como é que eu posso explicar isso? Peço desculpa que está-me a faltar a forma de explicar isto. Nós, quando vamos trabalhar sobre qualquer matéria ou quando vamos refletir sobre qualquer matéria, temos que estudar, temos que debater, temos que aprender com as pessoas. E, infelizmente, como nós vivemos num Estado, e o André Ventura e as pessoas que estão por trás de André Ventura, estudaram bem a sociedade portuguesa, estudaram bem o momento que estamos a atravessar neste momento. Que, infelizmente, as pessoas estão sem paciência para ler, as pessoas não têm paciência para conversar, as pessoas não têm paciência para pesquisar, para estudar, não é? E como as pessoas não têm paciência para isto tudo, quando peço desculpa, há algumas pessoas, há alguma minoria, porque 10% não é a maioria, é a minoria, alguma minoria significante não tem paciência para vai comprar de barato, entre aspas, o discurso do André Ventura. Quando o André Ventura, ou a pessoa que estamos aqui a falar, vem dizer que isto é caricato, não é? Eu nem sei como explicar isso. Quando a pessoa vem dizer que os refugiados vêm aqui para Portugal, não pagam nada, têm direito a tudo, nós vamos ver quem são os refugiados. E onde é que está Portugal? E quando nós defendemos a pessoa humana como essência, não é? de democracia e da humanidade, temos que dizer que André Ventura não vale a pena. A partir do momento que o André Ventura está a atacar hoje refugiado, amanhã poderá atacar os profissionais liberais. E depois de amanhã poderá atacar outros. Mas eu digo mais. Quando o André Ventura, quando a pessoa, peço desculpa, mas eu tenho muita dificuldade em deixar de falar e falar o nome dele. Quando nós estamos aqui a falar que uns portugueses são de gema, outros são afrodescendentes, eu pergunto quem são os portugueses gema? O atual primeiro-ministro de Portugal é português gema? Qual é que é a origem dos pais do primeiro-ministro de Portugal? É português gema? Eu, o Mamadou Ubá, que está aqui, a Luísa, a Solange, nós não contribuímos para o Estado português? Nós não pagamos os nossos impostos? Eu nasci na Guiné, com orgulho, mas eu estou cá em Portugal a descontar há cêntimos a pagar o Estado português, para continuar a contribuir para o melhor serviço público em Portugal. Para continuar, quando eu falo serviço público, falo serviço público no geral. Qualquer refugiado que entra aqui em Portugal, a partir do momento que vai a um supermercado a comprar um saco de açúcar de 1 quilo, okay, está a contribuir indiretamente através de IVA. Mas isso o André Ventura não diz isso. E mais, quando nós falamos de segurança, também, como o Mano disse bem, nós conhecemos e hoje em dia temos que começar a identificar eleitorado do André Ventura, ou parte de eleitorado do André Ventura. Porque isto também, nós quando fazemos uma observação aqui daquilo que aconteceu nas últimas eleições, temos que perceber onde é que o André Ventura, onde é que a pessoa foi buscar os votos. Foi em parte da direita e em parte de alguma esquerda. E quando falamos da direita e da esquerda, principalmente no Alentejo, e da direita nos grandes centros urbanos, partilhando o seu eleitorado com a iniciativa liberal, sabemos o porquê.
Mas sabendo o porquê, eu não posso me convencer quando a pessoa em causa tem 10% do seu eleitorado. Não vamos dizer que aquilo que aconteceu nas eleições presidenciais poderá acontecer nas eleições autárquicas ou poderá vir a acontecer nas eleições legislativas. Na minha opinião, não vai acontecer. Eu posso começar a falar de onde eu trabalho, onde eu vivo, a realidade que eu conheço melhor. Que a pessoa em causa não terá esse resultado nas próximas eleições que serão as eleições autárquicas. A pessoa em causa teve 9.000 votos em Oeiras. Estes 9.000 votos, nós sabemos onde é que vem. E sabemos como é que estes 9.000 votos chegaram para votar nessa pessoa. Sim. E eu sei perfeitamente o que é que deverá ser feito, o que é que poderemos continuar a fazer para essa pessoa não ter esse voto. É porque muitas pessoas, principalmente de alguma direita e de alguma esquerda, quando falamos da esquerda, falamos daquela esquerda que sentiu que, principalmente quando o André Ventura ataca uma certa etnia e ataca pessoas de alguma origem, as pessoas entendem que essa etnia é uma ameaça. E sendo uma ameaça, vamos votar no André Ventura para estancar o problema que temos com esta etnia. Quando as pessoas entendem que há grupos aqui em Portugal que são foco de criminalidade, o André Ventura ataca esse grupo sem arranjar a solução. Porque nós também podemos estar aqui a atacar tudo e todos. O problema não é atacar, o problema não é... Eu aprendi isso na faculdade, que o mais fácil de que criar problema é resolver problema. Não é? E depois a crítica, quem critica tem que saber criticar. Não é chegar só a dizer que isto está tudo mal. E é o que o André Ventura faz. O André Ventura chega, destrói tudo, e depois quando pergunta da solução ele diz amanhã. Porque as pessoas não querem ouvir a solução. Sim. Mas onde é que nós estamos? Onde é que estavam os portugueses quando André Ventura vem qualificar famílias, pessoas que estavam ao lado do Presidente da República, a chamar as pessoas de bandido? Porquê? Porque são afrodescendentes, porque tinham aquela cor da pele, e há pessoas que, a partir daquele momento, se essas pessoas são bandidos, são bandidos. Porquê são bandidos? Não é? Todos nós são bandidos. Isto é que nós temos que indignar. Temos que começar a dizer as coisas pelo nome. E a pessoa que estamos aqui a falar de André Ventura ganhou alguma popularidade, que é uma popularidade, como é que eu vou dizer? Popularidade momentânea, que nós temos que combater agora. Porque se nós não combatemos isso agora, se não falamos disto agora, as pessoas vão pensar que está tudo dentro da normalidade. E há uma coisa que nós não temos que extremar. Eu não sou do extremo. Eu não sou nem do extremo. Nem sou da extrema direita, nem da extrema esquerda. Eu acho que a solução encontra-se no centro. É no centro é que nós podemos convergir. É no centro é que nós podemos mudar. E eu, agora mais do que nunca, de sempre, o André Ventura, nem aquele 10% representa do povo português. Porque o meu filho nasceu cá em Portugal e ele é português. Os meus filhos, nesse caso. E eles não se revêem. Eu estou a falar dos meus, vocês podiam falar dos vossos. E eu conheço mais. São portugueses, nasceram cá, não se revêem, não vão se rever em nenhum por cento daquilo que a pessoa da André Ventura fala. E por essa razão, eu não digo, nem diria, que nós não estamos num país racista, nem que estamos num país racista. Há sim racistas em Portugal. Há pessoas que são fascistas em Portugal. E infelizmente vamos continuar a ter. Mas nós também que estamos aqui desse lado, vamos continuar a lutar incansavelmente para transformar o Portugal cada vez mais num país igual. Num país onde todas as pessoas são julgadas não pela cor da pele, mas pelo mérito. É isso. Obrigado. Obrigada, Ed. Luísa, quando se soube dos votos nos nossos países africanos de língua oficial portuguesa, ficamos todos muito escandalizados e pusemos a pensar. Então, os portugueses saem de Portugal e vão para os nossos países, eu vou falar do caso de São Tomé e Príncipe, que é o meu país, vão para São Tomé e Príncipe em busca de melhor vida, porque ninguém que está bem no seu país imigra. E chegam em São Tomé, são bem acolhidos, fazem a sua vida, têm uma vida de rei que nunca teriam em Portugal, e chegam a São Tomé e votam no André Ventura. Como é que alguém que imigra pode votar num candidato que é contra a imigração? Tu achas que há um certo saudosismo em relação ao colonialismo, Luísa? Depois, sim, claro, sim, o Mamadou e o Ed também vão responder, sim.
Claro, desculpa, eu estou com problema com o computador, isto é uma confusão. Sim, claro, há um saudosismo, mas é um saudosismo bastante, como é que eu ia dizer, bastante consensual. Estes números dos 10% do André Ventura são um bocado particulares. Nós não podemos dizer, por exemplo, que o racismo em Portugal está só circunscrito a 10% da população. O racismo e o saudosismo, a supremacia, estão presentes em muito mais do que 10% da população. É o que me parece. Depois as pessoas têm os seus interesses específicos e vão votar num ou no outro consoante os seus interesses, que não são só os interesses do saudosismo e do racismo e etc. Mas a questão racial, a questão do saudosismo, do colonialismo, é muito mais abrangente em Portugal. E para mim é evidente que essa é uma das razões pelas quais nós temos hoje a extrema-direita em Portugal. Porque ele passou perfeitamente, porque a ciganofobia, por exemplo, não foi tida em conta. Já estava absolutamente presente em 2017, não é? Quando se candidatou à Câmara de Louros. E, portanto, isso passou como se não fosse nada, e depois ele pôde fazer um partido sem que isso alertasse o Tribunal Constitucional, e era isso que deveria ter sido feito. Ou seja, mesmo que, evidentemente, a declaração de princípios, os documentos que foram apresentados estavam cheios de boas intenções, não é? Mas depois isto devia alertar, ou seja, nós já temos aqui alguém que já tem este historial, vamos cá ver, ok, se calhar não temos aqui matéria já para não legalizar este partido, mas vamos estar atentos a qual vai ser a prática a partir depois de já estar legalizado. E é isso que está em causa também, que é, no fundo, o que se está a passar, e é isso que nós vemos mesmo em relação a outros candidatos. Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Ele disse que isto luta-se com um debate de ideias. Para ele o racismo é uma questão de ideias, vamos aqui debater se a dignidade das pessoas ciganas, a dignidade das pessoas negras, se é ou não é. Enquanto que não, obviamente, isto temos textos, não é? Temos textos contra isto, são delitos, são crimes, o racismo não é uma opinião. E, portanto, nós ainda temos este imaginário que é muito mais alargado do que só os 10%. E, obviamente, que quem vai para fora, que é imigrante, ainda continua com este imaginário. E sim, nós conhecemos imensos casos disso, não é? De patrões, ou pequenos patrões que vão para países africanos e sim, ainda se sentem como os senhores da terra onde estão. Por isso parece-me natural, não me chocou em si que isso pudesse acontecer. E também acho que é preciso relativizar em relação aos números, porque os números são muito poucos. Quando vamos ver mesmo os votos, por exemplo, São Tomé e Príncipe, nós temos de facto tipo 10% que votam em André Ventura, mas são 6 votos. São 6 votos, exato. E, por exemplo, na África do Sul, é verdade que é terrível, nós temos 31%, que é terrível, mas são 182 votos. Ou seja, é preciso também bem analisar o que é que isso significa, não é? Porque muitas vezes podem ser ali clusters de pessoas que pensam da mesma forma e que se organizaram da mesma forma e que votam da mesma forma, não é? Comunidades, se assim se pode dizer, que fazem este tipo de voto. Portanto, é um bocadinho mais complicado do que parece. Do que parece. Tá bem. Obrigada. Mamadou, é verdade que em São Tomé e Príncipe foram 10% de votos, 10% a percentagem, o que corresponde a mais ou menos 6 votos. Mas não nos podemos esquecer também da nossa dimensão territorial e populacional, não é? E quem vota nas eleições portuguesas ou são portugueses que estão imigrados ou são são tomenses com dupla nacionalidade. E há pessoas que dizem, quem nos garante que foram portugueses de Portugal, mesmo portugueses brancos, caucasianos, que votaram no André Ventura e que não foram são tomenses com dupla nacionalidade. Sendo são tomenses com dupla nacionalidade, é mais grave ainda ou nem por isso? É sempre grave e ignominioso votar na extrema-direita e no fascismo, ou seja, mas vamos lá por partes, porque eu acho que isto às vezes é um dos erros onde nós caímos, né? Porque ontem aliás, estava a ver uma live da Jamila Ribeiro e gostei muito de uma frase que ela disse, que para evitar discutir o racismo, há sempre uma tentação em tentar encontrar entre as pessoas racializadas alguém
que tivesse posições racistas ou próximas de organizações racistas para dizer estão a ver, não é? Até há um negro com ele, não é? E, aliás, exato. Disso, mas isso não quer dizer absolutamente nada, não é? Porque em todas as agremiações políticas há oportunistas, há colonizados mentais, há pessoas, há traidores, portanto, não é por aí. O que me parece é que, olhando para o universo eleitoral, o que temos que perceber é, face às pessoas inscritas nos cadernos eleitorais respectivos nos países onde se encontram, o número de pessoas que exerceu o voto no candidato fascista. Sim. Né? É essa proporção que nos deve interpelar, independentemente do número de pessoas que isso representa. Né? Porque isso quer dizer que essas pessoas, ou na comunidade existente naquele país, há uma base social que se identifica com aquele pensamento político. Né? Então, isso nos traz de volta ao aspecto mais estrutural, que é, evidentemente, que toda a gente sabe, e não é de agora, a extrema-direita é um projeto de cinismo político atroz, porque, ao mesmo tempo que são contra a presença de pessoas não brancas, para falarmos claro, no espaço europeu, a maior parte dos partidos de extrema-direita vivem de negócios com um país de pessoas contra as quais se mobilizam nos seus países respectivos. Não é por acaso que os homens de mão de alguns líderes da extrema-direita, europeia e americana, têm negócios nos países africanos ou nos países do hemisfério sul. Né? Porque o que lhes interessa, na verdade, é o negócio. E eles sabem perfeitamente que o desespero é um bocado o amigo do oportunismo. Não é? Há pessoas que estão desesperadas e podem aderir por oportunismo a qualquer forma de pensamento ou de posicionamento político. Depois, André Ventura é o prototipo do fascista. Nós olhamos para o Mussolini, para o Hitler, para o Franco, para o Petain, que são as referenciais de fascismo no século XX, todos eles tinham uma obsessão: grandeza e decadência. Né? E André Ventura consegue mobilizar esse sentimento numa altura em que há uma dificuldade socioeconómica no país, há um pânico relativamente à identidade nacional, há pessoas que acham que daqui a nada já não existem, como eles sempre sonharam existir. Né? E André Ventura consegue mobilizar esta ideia e fazer disso um comércio eleitoral. Porque era bom que as pessoas, por exemplo, que votam André Ventura lhe perguntassem qual é o saldo demográfico nesse momento na Europa que vai garantir que as pessoas hoje que votam contra pessoas que vão garantir a sua pensão amanhã, não é? Porque sem imigração, o Estado de Providência na Europa acabou. Não há Estado de Providência. Sim. É? Sem imigração, não há sustentabilidade do sistema da segurança social. Sem imigração, não há viabilidade econômica do país. Portanto, tudo que André Ventura, ao fim e ao cabo, reivindica, vai contra os interesses das pessoas que supostamente votaram, algumas pessoas que votaram nele. Né? Mas por quê? Porque ele é um charlatão. O charlatão existe precisamente por causa disso. Ser charlatão é poder mentir com todos os dentes e enganar toda a gente. E no fim de contas, ficar ainda a gozar com as pessoas. Porque no fundo, tanto o André Ventura como as outras agremiações de extrema-direita em Portugal estão a ganhar espaço também por uma razão que a Luísa apontou há pouco. É que há uma desagregação da direita, há uma reconfiguração da direita relativamente a temas
que são essenciais para a solidez democrática, tem a ver com as questões da discriminação. A partir do momento em que nós não conseguimos fazer uma adesão total aos princípios da não discriminação, a partir do momento em que não podemos ou não queremos, por uma questão de taticismo eleitoral ou por uma questão de pressa para chegar ao poder, abandonarmos esses princípios, eu quero recordar aqui que o Rui Rio, em reação à manifestação dia 6 de junho, disse que não havia racismo em Portugal. Em Portugal, sim. O que criava racismo eram as manifestações antirracistas. Exato. Em que o mundo inteiro estava a mobilizar-se. Mamadou bloqueou outra vez. Alô, Mamadou? Sim, voltei. Voltar. Okay. Portanto, para acabar, só quero dizer o seguinte. Eu acho, agora respondendo aqui, discordando com o Edi, eu acho absolutamente perigoso para a ordem democrática nós colocarmos extrema-direita e extrema-esquerda no mesmo patamar do ponto de vista de discussão política. Não é comparável, porque nós podemos discutir, cada um de nós, as opções estratégicas sobre que modelo de sociedade queremos para a nossa comunidade. Isto é uma questão. Modelos de sociedade que assentam no respeito pela dignidade humana, independentemente da minha proveniência, da minha orientação sexual, da minha religião, da minha cor da pele. Isto é uma coisa. Outra coisa é nós equipararmos uma ignomia, porque é isso que é a extrema-direita. A extrema-direita é uma ignomia. A partir do momento em que a extrema-direita quer, a partir de um posicionamento político, catalogar pessoas e, a partir dessa catalogação, retirar-lhes direitos intrínsecos à sua condição de ser humano, hierarquizar essas pessoas, não há comparação possível com qualquer outra doutrina política, na minha opinião. E eu acho que isso também que faz com que esse foi um dos erros. Não é por acaso que o centro político em Portugal está a desaparecer. Não é por acaso que a direita está em dificuldade. Não é por acaso que a esquerda está a se sobrar, porque eu acho que no dia em que nós fizermos essa cedência, que é uma cedência estrutural do regime, né? E eu sou insuspeito, toda a gente sabe que não tenho nenhuma apetência ou simpatia por um enquadramento neoliberal da direita portuguesa, nenhuma simpatia, mas eu reconheço que a direita portuguesa tem tido, pelo menos no seu património, a defesa da democracia. E isto é que a distingue da extrema-direita. Portanto, não há comparação. Eu não faria por exemplo, este jogo só oportunista de dizer que tudo à direita é a mesma coisa, como se tudo à esquerda e a extrema-esquerda e a extrema-direita é a mesma coisa. Eu acho que isso não ajuda a resolver o problema, ajuda a legitimar um discurso que é um discurso nocivo para a democracia. Portanto, acho que, enfim, se nós queremos combater a extrema-direita, não podemos ser condescendentes com a sua evolução. Muito obrigada, Mamadou. Só uma última frase. Sim. Eu acho que o que explica, sobretudo, o voto dos portugueses no André Ventura, os portugueses que estão em África, é a sua filiação estrutural à ideologia colonialista. É o seu oportunismo mercantilista. Aliás, quero lembrar que o líder, o dirigente das estruturas do Conselho Jurídico do Chega é um senhor que posta no seu Facebook imagens colonialistas e vangloria-se disso. E vai fazer passeatas de caça em Angola e posta fotos com pessoas em condições de subalternidade atroz. São essas pessoas, e essa pessoa é professor numa universidade privada, a quem não vou fazer publicidade, e que dá aulas
a quadros africanos e que estabelece relações com esses quadros africanos para manter uma relação de saque e pilhagem aos recursos econômicos do continente africano. Norte-africano. Obrigada, Mamadou. Ed, não cometendo aqui nenhuma inconfidência, nós conversamos ultimamente e tu disseste que conhecias alguém, um afrodescendente, um negro, que tinha votado André Ventura. Como é que se explica isso? Porque quem está em casa é que não nos passa pela cabeça sequer, não é? Que um negro com cigano vote no André Ventura, não é? Ou seja, eu nem iria mais longe, porque em condições normais, todas as pessoas que ele atacou, nesse caso nem as mulheres, votariam no André Ventura, não é? Mas isso já é um caso à parte. Mas como é que tu explicas que esse amigo teu, sendo africano, tenha votado André Ventura? Antes de mais, eu tenho, por causa da minha formação e como jurista que sou, gosto de analisar algumas situações de uma forma muito bem aprofundada e como o Mamadou estava a dizer, mas eu acho que eu hei de ter tempo para responder porque é que eu falo da extrema-esquerda e falo da extrema-direita e eu disse e vou continuar a dizer, eu coloco-me no centro porque eu acho que ali é que está a virtude e é aí que eu acho que nós podemos encontrar o equilíbrio para resolver problemas da nossa sociedade e não só. Mas voltando aqui ao resultado, eu acho que nos nossos países, quando falamos de Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique e Santo Tomé, temos os resultados que nós temos. Mas nós não podemos esquecer, como o Manu estava a dizer e bem, a maior parte, nós quando vamos olhar para Santo Tomé, caso Santo Tomé, nós tivemos, em Santo Tomé, tivemos 58 votos, o professor Marcelo teve 49, o André Ventura teve 6 votos e Ana Gomes teve 1 voto. Mas também nós não podemos dizer, não podemos esquecer nunca, que a maior parte das pessoas que vão votar são funcionários da Embaixada e dos consulados. Mas a parte de Santo Tomé, nós podemos ir para a República Centro-Africana. República Centro-Africana, todos nós sabemos quem são os portugueses que estão neste momento na República Centro-Africana. Não é? E da República Centro-Africana nós tivemos de 132 inscritos, tivemos 12 votos, e de 12 votos tivemos 5 votos de André Ventura e 6 votos do professor Marcelo Rebelo Sousa. E ainda posso ir mais. Na Namíbia que nós até podíamos dizer que não havia português lá. Na Namíbia temos 508 inscritos. Votaram 38 pessoas, 20 pessoas. Foi o único país africano que o André Ventura conseguiu ganhar. 20 pessoas votaram André Ventura, 12 pessoas votaram no professor Marcelo Rebelo Sousa. O que é que eu tenho que ver aqui? Quando eu falo de alguns africanos, por acaso eu conheço uma pessoa que votou André Ventura, que a minha conversa com ele ao telefone demorou no mínimo meia hora. Porque eu quis compreender o porquê que ele votou no André Ventura. Uma pessoa que não é afrodescendente, é uma pessoa guineense, adquiriu a nacionalidade portuguesa através da naturalização, e disse-me que votou André Ventura porque ele na Guiné faria a mesma coisa que o André Ventura está a fazer cá. Porque ele na Guiné considera-se nacionalista, considera-se que Guiné devia ser para os guineenses em parte, e aqui em Portugal André Ventura considera a mesma coisa. Eu disse, meu caro, eu acho que, peço desculpa, isto não tem nada a ver com aquilo que a pessoa em causa representa. A pessoa em causa não representa só isso. A pessoa em causa representa uma ameaça para a democracia. A pessoa em causa defende algo que é surreal em pleno século XXI acontecer. Não é? Estamos a falar tudo, e nós, peço desculpa estar a trazer o nome da pessoa aqui, nós todos assistimos aqui a ataque que a pessoa de André Ventura fez contra uma deputada que tinha origem de um país africano que é guineense. Todos nós sabemos o assim de Qatar. Eu acho que qualquer pessoa decente, africano, que defende a dignidade da pessoa humana e a pessoa humana, não deveria se esquecer disto, não é? E não só. Todos nós temos a memória do ataque que André Ventura faz todos os dias aos afrodescendentes. Todos nós, por isso, eu concordo e respeito quando o Mamadou fala do fascismo. Claro, o fascismo é o regime incorporado a algumas pessoas como um símbolo, como o Mamadou já falou. Mas nós não podemos falar só do fascismo. Há muitas pessoas que estão nos assistir que infelizmente não sabem, peço desculpa estar a dizer isso, mas não têm presente da representação
de catástrofe que o fascismo causou na humanidade, não é? Dos danos, dos crimes. Por isso nós temos que falar as coisas pelo nome. E quando falamos pelo nome, temos que explicar o que é que o André Ventura representa. Mas nós não podemos esquecer nunca. Quando o Mamadou estava a falar aqui bem na ligação entre alguns apoiantes e financiadores do partido Chega e da pessoa do André Ventura, nós não podemos esquecer aquilo que aconteceu recentemente há menos que um mês em Cabo Verde. Sim. Em Cabo Verde, há menos que um mês, houve demissão do ministro do Negócio Estrangeiro, que é o ministro, que era dos ministros mais fortes do governo cabo-verdiano. Porquê? Todos nós vimos a reportagem que passou na SIC da ligação de André Ventura com a pessoa que foi nomeada cônsul honorário em Cabo Verde, na Flórida, né? E essa reportagem teve consequências no governo cabo-verdiano e até hoje, né? Por isso, quando eu vejo alguns países com expressão e com a votação de André Ventura, aquilo que eu digo é que, infelizmente, entre nós, guineenses, cabo-verdianos, moçambicanos, santomenses, sul-africanos, mas também quando vamos a Zimbábue, temos o resultado de Zimbábue. Zimbábue, o André Ventura teve 3 votos, no universo estamos a falar de 48 inscrito, 14 votos, teve 3, o professor Marcelo teve 9. Não, o André Ventura não teve nenhum voto na Zimbábue, desculpe. Quem teve 3 votos foi o João Ferreira, candidato do PCP. Mas nós não podemos esquecer a influência dos portugueses que estavam nesse país, principalmente na África do Sul. Ainda hoje, na África do Sul, temos zonas da África do Sul onde os negros pretos não entram. Por isso, quando vem o resultado de 182 votos de pessoas que votaram na África do Sul, sim, nós não podemos olhar para isso como alguma coisa de outro mundo, porque, infelizmente, é um país que ainda tem racismo como na prato da casa, e não só. E eu infelizmente, não fui buscar voto dos portugueses na Venezuela. Porque aí também podia ser mais alguma situação catastrófica, não é? Por isso, a ligação dos portugueses que estão na diáspora, nesse caso, nos nossos países africanos, e a pergunta da Solange, porquê é que um imigrante português que está no estrangeiro vota André Ventura? Poderá não ser imigrante português, poderá ser um santomense ou um guineense com nacionalidade portuguesa. Mas também poderá não ser. Poderá ser funcionário de embaixada ou serviço consular. Poderá ser alguém que está no âmbito da cooperação como professor, como militar e nas outras funções que estão a desempenhar nos nossos países. Essas pessoas podem entender, pela preguiça, quando eu voto André Ventura, estou a votar contra direito de homossexuais e LGTB, direito estou a votar contra isto, estou a aplaudir a ideia de que eu não gosto de certa etnia, estou a combater a criminalidade, estou a reforçar naquilo que concerne a maior segurança no nosso país, isto tudo. As pessoas não veem, infelizmente, a larga maioria que vota André Ventura não consegue fazer uma observação geral. Faz uma observação, como é que eu ia dizer? Seletiva. Oportunista. Não é? Se eu não gosto do X, o André Ventura, a partir do momento que diz que não gosta do X, eu também não vou gostar do X e vou votar. E claramente que vem o seguinte, também a direita, como eu concordo, eu ouvi muitas pessoas da direita diziam que o professor Marcelo não era candidato à direita. E por não ser candidato à direita, queriam um candidato à direita. Eu tenho... É tudo, se calhar não... Mas relativamente ao Mamadou, a situação da extrema-esquerda e da extrema-direita, nós podíamos chegar aqui a falar durante muito tempo. Eu respeito a opinião do Mamadou, mas eu, como não sou de extremo, de lado nunca fui, eu tenho dificuldade, não é, em aplaudir alguma das medidas da extrema-esquerda ou alguma das medidas da extrema-direita, não é? Porque eu acho que nós também não somos coitadinhos, não é? Aqui ninguém está aqui a apelar a alguma ação de caridade. Nós não estamos aqui não há nenhuma, como é que eu ia dizer, não há apelo a caridade. E eu também, mas eu acho que hoje não há tempo, podíamos ter um programa para falar sobre os extremos, que é da direita ou que é da esquerda. Sim, e eu podia explicar melhor porque não identificar nem com nenhum dos extremos.
Mas não vou, claro, comparar Tucu, a extrema-direita e a extrema-esquerda. As duas extremas são diferentes. Está bem, Ed. Muito obrigada. Vamos fazer um curto intervalo de 30 segundos e já voltamos. Não saia daí. Amigos e companheiros, é com imenso prazer que eu venho vos anunciar que o meu álbum Resistência já está disponível. E poderão adquiri-lo através da rádio Somos Todos Primos. Obrigado por apoiarem a música santomense. Essa flegueja coxiga, cada zuxes cabem com penho de, mas a cá fica sabido, tudo a xissa festa de uma santo seme. Santo me cuplis pisa mano, mina de um amém com a pé, não toca viver com outro, modo de mano com nossa. Pa um amor lá, botro pa doce, doce lá, bacala. Muito obrigada. Estamos de volta para mais uma edição de Perguntas Incómodas. Hoje temos como convidados a Luísa Semedo, Mamadou Ba e o Edi Santos. Luísa, todos já sabemos que a democracia corre perigo, pelo menos em Portugal. Como é que se combate a extrema-direita em Portugal, Luísa, na tua opinião? O que é que podemos fazer? O que é que deve ser feito? Quem é que deve fazer esse combate? Sim, há várias coisas a fazer. Não há uma solução única. Para mim é evidente que a via legal, para mim é evidente. Para mim é um partido que não deveria existir, é um partido que deveria ser ilegalizado. Deveria de haver, de facto, uma reflexão profunda sobre isto, sobre como é que chegamos até aqui e como é que não podemos mais chegar até aqui. Portanto, ver quais são as falhas na lei para reforçá-la, se for preciso, mas que não seja mais possível que um partido que é evidentemente racista e com tendências fascistas possa estar de novo já com poder, não é? Porque o André Ventura já tem poder na situação onde ele está enquanto deputado e enquanto possível candidato a várias eleições. E, portanto, isto para mim é absolutamente evidente e é a urgência, assim se pode dizer. E depois há, obviamente, tudo o resto a fazer, que são todas as questões estruturais, a questão de educação, obviamente. Nós não podemos, ou seja, como eu dizia ainda há pouco, não são só 10%. Isto é muito mais lato, esta questão racial, a questão da supremacia. E, portanto, nós temos que fazer com que... nós temos que construir novas gerações e formar aquelas que já existem para que o racismo seja algo intolerável. Eu escrevi um artigo sobre isso. A questão do racismo não é intolerável hoje em Portugal. Se fosse intolerável, isto tudo não seria possível. Ou seja, nós estaríamos todos de forma super alerta daquilo que está a passar. A Ana Gomes, por exemplo, ela fez então há pouco, ela cumpriu, como tu disseste no início, a promessa de pedir a revisão do partido. Exato. E, na verdade, ela está sozinha nisto. Quer dizer, nós fomos alguns cidadãos a fazer isto e há algumas associações que também o fizeram, mas enquanto voz política de relevo, ela está perfeitamente sozinha nisto. Como é que é possível? Deveria haver muito mais vozes, juntamente com ela, que pedissem isto. E, infelizmente, eu tenho muito pouca esperança do que isto vai dar, mas tem o seu propósito e tem o seu valor de fazer isto, é importante para nós conseguirmos demonstrar onde estão as falhas e se quisermos passar por uma fase de, por exemplo, pôr em causa o Estado português, mesmo a nível internacional, precisamos de passar por isto, precisamos fazer estas queixas, e estas queixas precisam de não ser atendidas para depois passarmos à próxima fase. Mas, portanto, sim, há isto a fazer. A questão da educação parece-me absolutamente evidente. Questões também que têm a ver com, volto a frisar, a questão dos interesses políticos financeiros que estão por trás também têm que ser investigados, têm que ser sancionados. Ou seja, aqui há muita coisa a fazer em relação a isso, mas para mim é evidente que temos que ser absolutamente exigentes em relação à lei. Não é possível termos um candidato, por exemplo, que diz claramente que há aos portugueses de bem e depois há aos outros. Isto é algo que é impensável. Nem Marine Le Pen, em França, diz isto.
Este homem é muito mais perigoso do que o Rassemblement Nacional neste momento. Quer dizer, ele ultrapassou todos os limites, todas as linhas vermelhas, e em Portugal parece que nada acontece, no fundo. Ninguém está alerta. É como se fosse o novo normal. E não pode ser. Nós temos mesmo que pôr estas barreiras. Mas depois acho que também vai haver um problema, que eu já estou a ver que aconteceu em França, e o Mamadou falou, de certa forma, ainda há pouco nisso, que é, de facto, os partidos estão a perder os partidos tradicionais estão um bocado a perder a sua força, aos poucos, não é? Estão a perder também a sua identidade, de alguma forma, e depois temos algo que está a acontecer, que já estamos a ver a acontecer, que é a radicalização da direita. Há vários estudos sobre isso, por exemplo, nos Estados Unidos, sobre o facto de o que se está mesmo a passar é a radicalização da direita. E esse é um dos maiores perigos neste momento. E eu temo também isso, que a direita começa a ser cada vez mais extrema e traga a tal agenda, que é agendas da extrema-direita, para o espaço público e as normalize, as banalize. E para mim foi um pouco o que aconteceu com o acordo nos Açores. Foi a questão da subsidiodependência, de repente foi normalizada e banalizada pela direita. E o que aconteceu em França foi que a direita extremou-se, não é? Tentou agarrar o espaço da extrema-direita, mas não conseguiu, porque as pessoas preferem o original à cópia. E, portanto, caiu completamente. E agora nós temos como escolhas que já não são de todas as escolhas tradicionais. Temos a extrema-direita, depois temos uma esquerda, e depois temos aquele centro do Macron, e o próprio Macron também está cada vez mais a direcionar para a direita, e até em alguns pontos para a extrema-direita, a nível do autoritarismo, de alguns direitos de manifestação, por exemplo, e, portanto, sim, é perigoso. É perigoso. Muito obrigada, Luísa. Mamadou, diz sempre que Portugal é um país de brandos costumes, mas a Joana Gurjão Henriques reinventou e diz que Portugal é um país de brancos costumes. Como disse a Luísa, Ana Gomes está sozinha, não é? Porque ela interpôs essa ação na Procuradoria para se reavaliar, nesse caso, a legalidade do partido Chega. Não será que essa é uma boa oportunidade para as associações, os coletivos de afrodescendentes também juntarem-se a Ana Gomes para ver se consegue fazer alguma coisa contra o crescimento da extrema-direita em Portugal? Porque ela já existe, é real, tem que se lutar contra o seu crescimento. Achas que é chegada a altura dos coletivos se unirem a Ana Gomes para não deixarem a Ana Gomes sozinha, como disse a Luísa? Os coletivos têm feito o seu papel. O seu papel não é juntar-se ou deixar de se juntar, é denunciar, identificar e combater. E eu acho que é triste que nós tenhamos que chegar a esta circunstância em que não é o próprio Estado que se protege a si próprio, não se defende a si próprio. Quem tem a obrigação de fazer com que não haja organizações de índole fascista e racista são as instituições democráticas. É a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Constitucional, é a Assembleia da República e depois o espectro político no seu todo, o espectro político democrático. É esses corpos políticos doutrinários que cabe fazer cumprir a Constituição da República. Mas, claro que os coletivos estarão sempre disponíveis para travar essa luta, e eu estou pronto para fazer essa luta e outras que forem necessárias contra André Ventura. Mas eu acho que para combater o André, para combater a extrema-direita, porque a extrema-direita não se resume a André Ventura, ele costumo usar isso, que é uma coisa que o irrita, ele é o megafone do racismo institucional, não é? Mas a extrema-direita é muito mais do que isso. Eu acho que há coisas que são precisas de serem ditas e feitas, nomeadamente, eu acho que já é a altura de nós desmascararmos o programa político de André Ventura. Mostrar que ele é, e da extrema-direita, que são programas incoerentes, cínicos e que são perigosos para todas as pessoas. E mostrar que
aliás, como se vê em todo lado, a extrema-direita, nas suas entes, tem um pendor sempre criminoso. André Ventura é um tipo que está rodeado de criminosos, assassinos, pessoas com vários crimes de delito comum e outros que tais. Portanto, e o projeto de André Ventura está intrinsecamente ligado a um projeto de um bando de mafiosos que quer ter o poder para poder dispor dos recursos que nos pertencem a todos nós. Eu acho que isso tem que ser feito. Depois há um aspecto muito maior que é preciso fazer, que é, isto aí é o desafio que espera o espectro político todo, que é defender os valores da democracia. Não se pode permitir, não se pode banalizar os ataques sistemáticos de André Ventura contra, por exemplo, a Joacine Catar Moreira, contra a comunidade cigana, contra a comunidade afrodescendente, contra os imigrantes, porque ele faz isso e daí não resulta nenhuma consequência. Portanto, exatamente. Não acontece nada, não é? É preciso também investir no combate contra o racismo de uma forma muito séria. Aliás, eu não percebo o que é que está a acontecer no nosso país, porque a Comissão Europeia não pode ser acusada de ser esquerdista. Eu quero lembrar que na comunicação que a Comissão Europeia fez ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Executivo e ao Comitê das Regiões, ele usa, a Comissão Europeia usa a expressão racismo estrutural. Portanto, é a altura e diz nessa comunicação, que é um documento que é público, está no site da Comissão Europeia, toda a gente pode ir consultar, diz que sem investimento público não será possível combater nem o racismo nem a extrema-direita. Portanto, é preciso investir no combate contra o racismo. É preciso reformular a narrativa coletiva, esta ideia do português de gema. O que é isso? O que é isso, português de gema, assim? O que é isso? Portanto, é preciso uma catarse histórica, não é? Sobre como é que nós nos imaginamos enquanto coletivo, enquanto comunidade. Porque há um fantasma que paira no ar, há um elefante que está na sala, que é essa ideia de que Portugal pode voltar a ser Branquinho da Fonseca. Jamais voltará a ser. Portanto, é preciso também fazer esse trabalho. É preciso defender o Estado Social. Não é? Nós não podemos ter medo, cada vez que ele ladra, corremos cortar o rendimento mínimo de inserção social. Cada vez que ele ladra, vamos cortar as proteções sociais. Não é? Cada vez que ele ladra, vamos precarizar o trabalho. Não podemos fazer isso. Portanto, é preciso defender o Estado Social. Depois é preciso reforçar um bocado a ideia da cidadania. Os partidos políticos têm que se abrir, têm que sair da sua redoma e da sua zona de conforto. Não é? Se querem combater a extrema-direita, têm que ter práticas e culturas que fogem do tokenismo. Não é? Tem que haver representatividade das pessoas racializadas nas instâncias onde se tomam decisões. Porque, reparem, eu volto a dizer isso, o André Ventura teve muitos votos dentro das forças policiais. Por quê? É preciso que a gente perceba isso, é preciso combater a infiltração da extrema-direita nas polícias. Eu agora, este assunto não é aqui chamado, mas vou trazê-lo. Como é que é possível? Ontem fez 5 anos, 6 anos, desde as agressões de Alfragide. Os agentes foram condenados. Continuam a exercer funções. Sim. O diretor nacional da PSP não abre a boca sobre isso, mas diz que não há racismo em Portugal e que não viu nenhum problema com as agressões contra a Cláudia Simões. Como é que nós podemos combater a extrema-direita e o racismo se quem deve combatê-lo, porque o Estado confiou a responsabilidade de garantir a segurança de todos e todas nós, às forças de segurança? Se a extrema-direita tem uma estratégia de captura das instituições, polícias, GNR, tribunais, como é que vamos conseguir combater a extrema-direita e o racismo?
Portanto, é preciso reformular completamente o papel do Estado e a forma como o Estado se quer defender do assalto que a extrema-direita está a fazer. Senão vai ser muito complicado fazer esse combate. Obrigada, Mamadou. Muito obrigada. E tu, Edi, como é que se combate a extrema-direita e será que podemos estar descansados? Eu acho que, claro que não posso discordar daquilo que o Manu disse. Temos que reforçar no Estado Social. Eu acho que a extrema-direita combate-se todos os dias. Eu queria só privar aqui uma situação. Eu fui durante, até neste momento, estou a afinar o meu mandato, fui representante da comunidade guinense junto à ACM, Alto Comissariado de Migração. Eu, desde a primeira hora, na primeira reunião que eu entrei, porque quando se fala de discutir estes problemas num fórum próprio, nós na ACM temos a representação do Estado, quando falamos do Estado, falamos da estrutura que tem ligação permanente com a imigração. Né? E eu, desde ali, isto consta data, é só entrar no site, ir ao Conselho de Migração. Eu, desde a primeira hora, sempre tive a minha intervenção no sentido de alertar às autoridades relativamente à penetração de uma extrema-direita ou de algumas pessoas racistas, não é? Racistas que estavam nos corpos da segurança. Não é? Eu chamei a atenção muitas vezes relativamente a isso. Houve sim um vídeo que passou na SIC sobre os invisíveis, não é? Onde demonstrou, infelizmente, a carga policial de uma forma abusiva e injustificada que tiveram nas pessoas de origem estrangeira, principalmente imigrantes africanos. E não só. Depois, claro que aquilo que eu fiz foi levar este problema ao fórum próprio, que eu entendia que era o próprio, que era a ACM, na qualidade do Alto Comissariado, pedir, no mínimo, um voto de pesar contra todos os imigrantes que sofreram alguma violência policial dos órgãos dos órgãos policiais. O que aconteceu é que, da parte da representação que nós tínhamos ali a representação da CEF na qualidade de antiga diretora da CEF, tínhamos ali a representação de GNR e da PSP. Eles demonstraram logo que não, nós não podemos fazer isso. E o que aconteceu é que a ACM acabou por ceder na pessoa dos representantes que nós não devíamos fazer aquele voto de pesar. Que não devíamos fazer daquela forma. E isso está escrito, está gravado, as minhas interpelações relativamente a esta situação. E, infelizmente, vem culminar com a situação no CEF, no aeroporto. E claro que, quando nós estamos aqui a falar de aquilo que acontece, eu tive que mencionar e falar nomes. Há, sim, caso de um jovem guineense que participou na Academia Ubuntu, que é o Rui Barai, que é o Ruca, que teve, há 6 anos, foi espancado à porta de casa pela polícia, que era praticamente vizinho dele, e entre outros casos, do Mário Mendes, da Doutorela, muitos casos que apareceram na SIC. Não é? Só que naquela altura, quando chega ao fórum onde nós devemos discutir essa matéria, a reação é que não, nós não podemos falar esta situação aqui, nós não podemos utilizar essa expressão porque nós temos aqui, entre os conselheiros, os representantes das forças de segurança. Se os representantes das forças de segurança, quando nós estamos a falar, e estamos a falar dos representantes das forças de segurança, GNR, PSP e também Polícia de Guarda Fronteira, nesse caso a CEF. O que é que acontece? Aquilo que muitas vezes nós deparamos quando estamos a combater, e o Mamadou disse bem, aquilo que aconteceu em Alfragide foi uma situação de lamentar até agora, e depois não só os agressores, mas também o polícia que denunciou a prática, não é? Posso até dizer, a prática nefasta, não é? Dos policiais junto da comunidade imigrante e da comunidade negra. Não é? É que isto foi denunciado, não foi por mim, foi por um agente da polícia, que era até na altura, presumo que era chefe. Tudo isto, e o Mamadou tem razão nisto, é que as pessoas não falam do racismo. As pessoas começam a dizer, não, Portugal é um país racista, ou Portugal é um país racista, e acaba a discussão por aqui. Nós temos que aprofundar mais. E aprofundando mais não vamos deixar. E tem que ser
de uma forma transversal a toda a sociedade. O combate ao racismo não tem que ser bandeira da esquerda, da direita, do centro, não sei. O combate ao racismo tem que ser uma bandeira de todos. Independentemente da proveniência política, da ideologia política, tem que ser de todos. Por isso, aquilo que eu acho que nós deveríamos continuar a fazer, que eu como o Mamadou sempre fez, e nisto só tenho que tirar chapéu e continuar a dizer que temos muito que aprender com esse racismo, aquilo que eu trabalho esse racismo aqui em Portugal. E nós que estamos aqui desse lado também, que vamos tendo a oportunidade para combater esse crime, né? Vamos continuar a fazer. Mas há um reparo que eu não queria deixar aqui. Edi, temos mais 5 minutos, aproveita mais 1 minuto e meio para as tuas considerações finais, está bem? Depois vou também passar a palavra à Luísa e ao Mamadou. Eu queria, peço desculpa, mas eu queria falar do presidente contra o sistema e presidente dos portugueses bem. E se calhar ficámos aqui até amanhã a falar o que é presidente contra o sistema, e estamos a falar de uma pessoa que diz que é presidente contra o sistema, que sempre beneficiou do sistema, não é? Que vem de onde vem e sempre beneficiou do sistema e continua a beneficiar do sistema. Podemos agendar um outro debate, não é? Ok, o que eu tenho que é agradecer ao Mamadou, à Luísa, e mais uma vez a oportunidade aqui da Rádio Somos Todos Primos, de participar aqui nesse fórum para debater-se de temas extremamente importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado, querida Solange, e a todos que estão-nos a assistir de casa, obrigado. E é sempre uma honra ter a oportunidade de aprender convosco. Obrigado. Obrigada, Edi. Luísa, considerações finais, 1 minuto e meio. Sim, então dizer já obrigada pelo convite. Eu tenho tendência a esquecer as boas maneiras, peço desculpa. Digo já, com certeza. E sim, é sempre frustrante estes temas, porque podemos estar aqui muito tempo. São temas que nos tocam, não é? E com os quais passamos muito tempo, e então é sempre frustrante. Eu queria só dizer algo sobre, ainda há pouco, o que dizia o Mamadou. Estamos a falar sobre esta questão da impunidade. E a questão é que nós temos muitas pessoas que utilizam a estratégia do é melhor não falar, deixa-o andar, que foi o que aconteceu desde o início, que foi um dos maiores erros, penso eu, foi ter deixado passar aquele ataque à Joacine, logo do início, no Parlamento, com a ideia de deixa estar, é melhor não falar, porque assim vai dar muito relevo. Mas, na verdade, ninguém se está a dar conta, isto é uma questão também psicológica, que é o fascismo vive do homem forte, não é? Daquele que tem mais força, e o André Ventura utiliza muito isso, ele diz que é escolhido por Deus e etc. E esta questão da impunidade dá reforço a isso. Ele mostra que ele pode fazer o que ele quer, ele é como o mafioso do bairro, que nós conhecemos muito bem, que pode fazer o que ele quer. E que ninguém toca nele, porque toda a gente tem medo disto ou daquilo, e, portanto, não deixar esta impunidade é reforçar esta ideia do homem forte. E, portanto, estas pessoas são cúmplices, elas não se dão conta, mas ao dizer não vamos tocar para não dar palco, no fundo estão a ser cúmplices e estão a criar ainda mais este mito do homem forte, do homem intocável, que de facto neste momento André Ventura é. Neste momento é preciso ter isto bem em conta. André Ventura é um intocável. Ele pode fazer o que ele quer e nada lhe acontece. À parte umas multas que não são nada de especial, mas é neste ponto que nós estamos neste momento. E, portanto, sim, nós não é só focalizar nele, ele que está agora aqui presente, mas nós temos mesmo que fazer tudo para que isto não volte a acontecer. Isto foi um erro, para mim é uma anomalia completa da democracia, e temos mesmo que refletir de forma conjunta como reforçar as leis e também a sociedade, não é? Para que isto não volte a acontecer. Muito obrigada, Luísa. Mamadou, obrigado. Mamadou, tuas considerações finais? Sim, eu para já agradecer mais uma vez, outra vez, a oportunidade, e é sempre um prazer, um privilégio estar convosco. Nós nos conhecemos já, não vale a pena, conhecemos já há muitos anos. Sim. É sempre bom nós aprendermos e discutirmos, mas como consideração final, diria apenas que nós não temos tempo para desesperar, portanto, nós viemos aqui para ficar, e então a luta vai continuar, e seja com quem for, porque o que nos move é um amor à humanidade. Portanto, a nossa humanidade
É uma humanidade que transcende qualquer ideologia nefasta, sinistra, noturna, que é aquilo que representa o André Ventura. E quem luta pela vida e pelo amor não se cansa. Portanto, nós não há tempo para cansaço. Portanto, nós estamos aqui para fazer isto e é isso que temos que fazer. Portanto, acho que é também dizer que há provas evidentes de que, se quisermos e queremos, o André Ventura há de voltar para onde ele nunca devia ter saído, que é o buraco da história. Portanto, nós faremos isso, faremos ele regressar ao buraco da história. E isso é uma responsabilidade coletiva, não é só nossa. Porque o racismo não é um problema das pessoas racializadas. É um problema da sociedade. É um problema das pessoas que são racistas primeiro e depois um problema da democracia em si. Não há democracia onde haja racismo, onde haja fascismo. Portanto, se nós queremos defender a democracia, teremos que combater o fascismo. Obrigado. Obrigada, eu também. Obrigada, Luísa Semedo. Obrigada, Mamadou Ba. Obrigada, Edmilson Santos, Edi Santos, por terem estado aqui no Perguntas Incômodas a debater esse tema tão importante e pertinente. Claro que ficou muita coisa por falar. Em 1h30 não conseguíamos, mas quem sabe daqui a mais alguns tempos voltaremos novamente com o mesmo leque de convidados. E termino com uma frase que disse Mamadou, né? O que nos move é o amor à humanidade. É isso que nos move. E como temos o amor à humanidade, o que nós pedimos aqui no Perguntas Incômodas é que tenham todos os cuidados possíveis e impossíveis e imaginários em relação ao Covid. Protejam-se, protejam a vossa família, sejam felizes. Um beijinho grande e até o próximo sábado. Um bom fim de semana a todos. Obrigada. A partir de hoje, seja um patrocinador oficial de um programa de sua preferência. Entre nesta viagem com a RSTP e crie pontes. RSTP, a ponte que liga falantes de língua portuguesa espalhados pelos 4 cantos do mundo. Esteja onde estiver, sinta-se em casa e partilhe a emoção desta conexão. Subscreva a RSTP, fique conectado e receba informações em primeira mão. RSTP, a voz do povo. Nova era. Novo foco. Nova imagem. De São Tomé e Príncipe para CPLP. RSTP. A voz do povo. A voz do povo.